Primeira sessão extraordinária de 2026, dia 19 de janeiro de 2026. Registro-se em ata ausência dos nobres vereadores, com justificativa prévia, vereadora Socorro e Silvio Dutra. Por haver o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando os nossos trabalhos às 8h09. Agradecemos a presença de todos nesta Casa de Lei. Solicito ao nobre vereador Alexandre Ribeiro que proceda com a leitura do texto bíblico e todos ouçam em pé. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Estaremos realizando a leitura bíblica oficial desta sessão, registrada no livro dos Salmos, Salmo de número 23, a partir do verso 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Convoco a senhora Ciciane de Abreu como secretária DOC para a Secretaria de Trabalhos. Passamos para o expediente da primeira sessão extraordinária de 2026. Solicito ao vereador Alexandre Ribeiro, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, que proceda com a leitura do parecer do relator da comissão referente às contas anuais do governo do exercício financeiro de 2024 para a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, sobre a responsabilidade do ex-prefeito Érico Estevão Gonçalves. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização, vereador relator Demilson Camargo Martins. Parecer: nos termos do regimento interno desta comissão, viemos apresentar o parecer referente à análise das contas de governo do Poder Executivo de 2024, sob responsabilidade do prefeito Érico Estevão Gonçalves. A análise segue as diretrizes do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o qual foi favorável à aprovação das contas, destacando-se as seguintes recomendações ao Poder Executivo Municipal. Solicito aos... Presidente, ainda não concluí, tá? As recomendações: pela emissão do parecer prévio favorável à aprovação com ressalvas das contas anuais do município de Guarantã do Norte, exercício 2024, sob a gestão do senhor Érico Estevão Gonçalves, a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, após a análise do parecer que veio do Tribunal de Contas, se reuniu e passou a analisar. E diante do voto do parecer emitido pelo vereador relator, a comissão declarou, diante das informações prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e das recomendações
apresentadas a este relator, manifestando-se como favorável à aprovação das contas do exercício 2024 do Poder Executivo Municipal de Guarantã do Norte, com a condição de que as recomendações acima mencionadas sejam implementadas pelo Poder Executivo. Este parecer será submetido e deliberado aos membros da Comissão de Finanças e Fiscalização, porque após análise a discussão foi encaminhada. É o parecer, senhor presidente, pela aprovação e prosseguimento da matéria. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da mensagem justificativa do projeto de decreto legislativo número 006 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, encaminhamos à apreciação desse plenário o presente projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a aprovação das contas anuais de governo do município de Guarantã do Norte relativas ao exercício de 2024, de responsabilidade do ex-chefe do Poder Executivo, senhor Érico Esteves Gonçalves, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no uso de suas competências constitucionais, após análise técnica, manifestação ministerial e deliberação plenária, emitiu parecer prévio número 46/2025, concluindo pela aprovação das contas com ressalvas e apresentando recomendações para aprimoramento da gestão fiscal contábil e das políticas públicas municipais. Ressalta-se que o parecer prévio destacou, dentre outros pontos, execução orçamentária superavitária no exercício, cumprimento dos limites legais e constitucionais como educação, saúde e despesa com pessoal, disponibilidade financeira suficiente para a cobertura das obrigações ao final do exercício, regularidades previdenciárias do RPPS, necessidade de aprimoramento em aspectos contábeis, transparência, educação, saúde e gestão previdenciária, conforme recomendações expedidas. Diante disso, e considerando que a Constituição Federal estabelece que compete ao Poder Legislativo julgar as contas anuais do chefe do Executivo, tomando por base parecer prévio do Tribunal de Contas, submetido o presente projeto para análise e deliberação dos nobres vereadores. A aprovação das contas apresentadas, o cumprimento do dever institucional desta Casa e o recebimento e reconhecimento de que, apesar de ressalvas apontadas, não foram identificadas irregularidades que comprometam a regularidade global da gestão no exercício 2024. Sendo assim, solicitamos a apreciação favorável do presente projeto de decreto legislativo. Sala das Sessões, 8 de dezembro de 2025. O projeto de decreto legislativo número 006 de 2025 está em discussão. Concedo a palavra ao nobre vereador Zilmar. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras. Quero fazer um argumento aqui contrário a esse parecer. O Tribunal de Contas pode ter dado parecer bem explicado aqui, senhor presidente, que parecer é parecer, não é aprovação. Então, o Tribunal de Contas do Estado deu um parecer prévio favorável. E aqui, às vezes, nós achamos que o parecer, se tivesse como se tivesse sido aprovado, não é isso. Então, aqui eu quero relatar aqui algumas situações que, se nós, Poder Legislativo, aprovar esse decreto, que é as contas de governo de 2024, nós estamos abonando, estamos avalizando ao Poder Executivo que possa fazer as coisas de qualquer forma, igual foi feito com a pavimentação asfáltica. Pavimentação asfáltica, eu quero dar exemplo aqui apenas da rua dos Piquezeiros, senhor presidente. O Estado, o governo federal libera o recurso, mas quem licita é a prefeitura. E o prefeito tem o seu fiscal de contrato, que é o engenheiro, e esse fiscal de contrato tem que ver a qualidade da obra. Portanto, vocês estão vendo lá as pessoas falando em rede social que pode correr um risco de acidente grave ali naquela rua dos Piquezeiros, que eu sei que ainda não venceu o prazo ainda de validade, não venceu, que se não me engano é 3 anos, e foi o ano de 2024, 2025, o ano passado, que finalizou aquela obra. Finalizou entre aspas, né, senhor presidente? Tem essa questão da pavimentação asfáltica, aquele recurso que saiu no ano de 2024 também. Todas as ruas, vereadores, praticamente todas as ruas que foram pavimentadas já apresenta defeito, e foi quase 10 milhões de reais destinado pelo governo do estado de Mato Grosso.
Nós não podemos abonar, não podemos avalizar essas obras, pelo amor de Deus. E vamos falar também aqui sobre as escolas estaduais, Albert Einstein e a escola Guarantã, onde o Ministério Público fez um inquérito lá e apresentou irregularidades. E irregularidades sérias. Então, eu deixo a minha fala aqui pedindo para que nós possamos reprovar essas contas de 2024, que se nós aprovar essas contas de 2024, está abonando o gestor a continuar fazendo coisas inadequadas, obras de péssimas qualidades. Então, eu deixo aqui a minha fala nesse sentido. É com muita tristeza que eu falo isso, com toda sinceridade, porque, olha, muito dinheiro na gestão passada, infelizmente, está aí para todos verem. Concedo a palavra ao nobre vereador Davi Marques. Oi. Senhor presidente, nobres pares, gostaria aqui de entrar em defesa do antigo gestor, o qual fez uma excelente administração. Tivemos problemas, como todas as administrações tivemos, e não vai ser a última que nós vamos ter problema. Mas quando se fala em asfalto, se fala onde tem a necessidade de um engenheiro atuar e notificar a obra que está sendo feita, isso não cabe, não é uma responsabilidade do Poder Legislativo. O qual aqui eu gostaria de agradecer aos vereadores que, no início de 2023, eu tentei implantar um projeto do qual a Câmara teria total autonomia para a contratação de um engenheiro para fiscalizar as obras que são feitas no município, seja ela estadual, federal ou municipal. Mas, infelizmente, eu não consegui apoio, né, da minha comissão, na época, o vereador Gilmar lembra disso, eu não consegui apoio da minha comissão, que era responsável por essa, e eu não quis tocar para frente. Mas, enfim, no final de 2024, eu consegui, graças aos vereadores, que eles, mesmo que não aceitaram na época, aceitaram essa proposta, esse projeto de lei, o qual a Câmara tem total autonomia para poder contratar um engenheiro e fiscalizar as obras. Nós aqui fiscalizamos documentos. Nós temos aí o problema da Escola Albert, da Escola Guarantã, o qual eu diria que é um crime os alunos não estarem lá ainda, porque até a faculdade está saturada com essa questão dos alunos lá. E eu acho assim, a justiça deve ser feita, deve sim ser notificado. Os engenheiros que aprovaram, que aprovaram tanto os asfaltos como as obras, vereador Gilmar, eu acredito que devem ser penalizados sim, mas dentro da ação como gestor, eu não tenho nada a questionar da gestão do prefeito Érico. Então, essa é a minha fala, e continuo dizendo que nós aprovamos documentos, nós não temos habilidade suficiente para poder fiscalizar, mesmo que o asfalto esteja ruim, mas nós não podemos ir lá e notificar. Agora, com esse projeto de lei aprovado no final de 2024, nós temos sim total autoridade para poder contratar um engenheiro e fazer com que as obras sejam de boa qualidade. Obrigado. Concedo a palavra à nobre vereadora Letícia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora aqui presente, população que nos acompanha, quero manifestar aqui no sentido da aprovação das contas do governo municipal referente ao exercício financeiro de 2024. Lembrando que esse julgamento não é político, é técnico institucional, as contas foram analisadas pelo Tribunal de Contas, que é realmente quem tem capacidade técnica de fazer essa avaliação. O tribunal constatou que o município cumpriu os limites legais e constitucionais, especialmente, segundo o parecer, nas áreas de educação, saúde, Fundeb, despesas com pessoal e endividamento público. Além disso, o resultado orçamentário, como disse o senhor secretário, foi um resultado orçamentário com superávit, deixando, inclusive, mais de 24 milhões na conta do governo, que foi dito pela atual gestão que o dinheiro não existia. Porém, foi constatado e colocado em parecer técnico pelo Tribunal de Contas.
As ressalvas apontadas pelo Tribunal de Contas não configuram irregularidades, são recomendações técnicas que, inclusive, o atual gestor precisa se adequar. E aprovar essas contas não significa fechar olhos para falha nenhuma. Como disse o vereador Davi, a gente aprova parecer técnico, a gente aprova documento. A gente não tem como avaliar questões de obras, como foi dito, porque a gente não tem essa capacidade técnica, até porque, se a gente fosse avaliar, a gente teria que avaliar as obras da atual gestão. Porém, se a gente for verificar, não tem obra, né? Então, é fácil você criticar. Então, para ter problema, a gente tem que trabalhar. E hoje a gente tem reclamação da população, que é o quê? A falta de trabalho, infelizmente. Mas a gente não vai partir aqui para o campo político, a gente tem que, sim, que aprovar as contas conforme o parecer técnico, e por isso eu peço o voto favorável à aprovação de contas do ano de 2024, reforçando a importância de que o Poder Executivo observe rigorosamente as recomendações do Tribunal de Contas, porque eu lembro que nós também iremos aprovar as contas de 2025, e essas falas hoje proferidas por vereadores de base serão relembradas. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero dizer para a sociedade do município de Guarantã do Norte que o Tribunal de Contas está aí para fazer o trabalho dele, e eu vou com o Tribunal de Contas, só que o que me entristece, um vereador de 6 mandatos, que ele tinha que estar lá na época, então, fazendo a fiscalização, enquanto ele estava lá sendo servido por muitas coisas, ele estava aplaudindo, inclusive fazendo vídeo dizendo que ele, o deputado dele, tinha trazido. E por obrigação, o deputado tinha que estar aí também fiscalizando, igual o vereador, porque é obra do governo, é obra de dinheiro público. E dizer também que eu vou, volto a dizer, eu vou com o Tribunal de Contas, certo? E nós temos que parar com essa ladainha, às vezes, de algumas políticas, que enquanto está o gestor, eu estou sendo servido, eu sou aplaudido e estou fazendo. Eu digo que o trabalho do vereador é fiscalizar. Então eu digo, o vereador de 6 mandatos vem com discurso, na época era um, agora vem com outro. Por que não fiscalizou na época? E sobre a escola também Albert Einstein, nós participamos em janeiro, o promotor, o próprio, todos os vereadores, lá na Secretaria de Agricultura, que foi uma reunião com o prefeito, que até lá, aquele momento, ele tinha respeito com nós, o atual. E hoje ele não tem, e só tem respeito quem vai contra o povo, quem está vendo a gestão. E lembrando mais uma, o gestor que está agora, ele trabalhou com o dinheiro que o ex-gestor deixou o ano passado. Guarantã vai ver este ano para frente. O que é preocupante para nós que somos desse parlamento. E às vezes, do ano passado, nós fizemos vários requerimentos, que é o trabalho nosso, de fiscalizar. O único vereador que reprova aqui dentro é o vereador Zilmar. Então o que ele está fazendo aqui? Aí depois ele vem dizer que nós quer acusar ex-gestores, quer ir contra o Tribunal de Contas, que vereador nessa tribuna às vezes fica mentindo. Isso é muito chato para Guarantã, porque nós precisamos de vereador que fiscaliza, não só no momento, nós temos que fiscalizar por resto da vida, como um cidadão civil, que ele tem o direito de fiscalizar. Então, eu vou com o Tribunal de Contas também, e que mude esse discurso da velha política em Guarantã do Norte. Pois a minha preocupação, eu parabenizo Novo Mundo, Matupá e Peixoto, que está desenvolvendo, e infelizmente, muito doído que nós estamos falando. Guarantã está ficando para trás. Graças a Deus que tem pessoas aqui que tem caráter, o cidadão civil que trabalha dia e noite e realmente está fazendo a diferença, porque muitas pessoas estão deixando. Um simples exemplo eu vou falar. Materiais de construção, aqui em Guarantã do Norte, foi mais de 50%, senhores vereadores, que caiu a venda, diferença dos outros anos. O que é isso? Hoje nós estamos gastando na saúde 38%, que é o teto da lei federal. Nós não temos especialidades. Nós fomos fazer um trabalho sábado,
que os pacientes estão padecendo, tirando dinheiro do bolso, quiserem inclusive amedrontar nós lá com polícia. Nós não temos medo. Vereador que tem medo do confronto, que fica em base do prefeito, que é, o prefeito vai fazer, eu vou fazer porque eu era isso, eu era aquilo, eu vou fazer. Não, defenda o povo, porque é o povo que paga o nosso salário. Então, eu vou com o Tribunal de Contas e vamos fazer Guarantã mudar, e eu espero que quando nós colocarmos requerimento nessa casa de lei, vereador não venha contra. Muito obrigado. Concedo a palavra ao nobre vereador irmão Alexandre. Senhor presidente, bom dia, nobres pares. Estamos aqui hoje reunidos, senhor presidente, para avaliar e votar as contas do Poder Executivo referente ao ano de 2025 e que já vieram aí com análises previamente realizadas por o órgão competente, determinado pela Constituição Federal, estabelecido, que é o Tribunal de Contas do Estado. E esse parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, ele veio com uma aprovação, embora com algumas ressalvas, ressalvas estas que não comprometem a regularidade global da gestão, dos trabalhos da gestão realizados no ano passado. E o parecer veio com aprovação. Agora, senhor presidente, antes de entrar no mérito do voto, a gente precisa recordar alguns fatos atrás. Nós sabemos muito bem que a atual gestão, ela é irredutivelmente decisiva a expor, atacar e denegrir pessoas que, dentro do seu consentimento, são declaradas como inimigas ou como opositores. E o principal papel dessa gestão tem sido bater de frente com essas pessoas que são declaradas opositoras ou inimigas da pessoa do prefeito Márcio. E a primeira coisa que ele fez foi denunciar a gestão passada em diversas instâncias, em diversos órgãos fiscalizadores, com diversos tipos de denúncias. Pois bem, nós temos aqui, diante das obras da Escola Albert Einstein, um relatório que foi apresentado primeiramente de forma verbal nas redes sociais pelo prefeito municipal. De prontidão, tomando conhecimento dessas infrações, supostas infrações, obtidas ali no relatório emitido pelo Ministério Público, eu, como presidente da Comissão de Finanças, me prontifiquei e fiz um ofício solicitando da Prefeitura Municipal esse resultado, dessa análise técnica feita pelos profissionais do Ministério Público. O prefeito demorou a responder e não me encaminhou, sendo que ele tinha em mãos. Como parte do processo, ele poderia ter encaminhado para a gente gente pudesse ter iniciado aqui uma elaboração, uma fiscalização para poder se manifestar em cima das supostas infrações ali da Escola Albert Einstein e Escola Guarantã. Por conseguinte, a outra parte, o Ministério Público, eu também oficiei o Ministério Público solicitando este relatório. O que nós recebemos ali de resposta do MP é que estava em andamento assinaturas para se formalizar um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Então, até aquele momento, o promotor não poderia me encaminhar as informações inerentes ao relatório, resultado ali dessa fiscalização e vistoria pela parte técnica do Ministério Público. Beleza, aguardamos. E, posteriormente a isso, o prefeito, provocado mais uma vez, não nos encaminhou as comprovações dessas irregularidades. A escola está parada há vários anos, esse relatório ele existe, só que a fiscalização dos parlamentares, ela é limitada. Nós temos limitações, como falou aqui o vereador Davi, nós não temos corpo técnico contratado aqui na Câmara Municipal para averiguar a análise técnica, os ensaios de solo, o tipo de pavimento que está sendo feito, se ele é ali um CBUQ, que é o concreto bituminoso usinado quente, utilizado nas rodovias federais, se ele é um TSS, um tratamento superficial simples, se ele é um TSD, tratamento superficial duplo, não temos essa capacidade. Então, a fiscalização dos vereadores, ela é limitada.
E se você for pegar aqui no eixo da BR-163, você não vai encontrar uma Câmara Municipal do porte da nossa que tenha disponibilizado no seu corpo técnico um engenheiro ou o profissional da área que identifique essas irregularidades ali no ato da execução das obras. É como está acontecendo agora, a população já reclamou das obras de pavimentação desse prefeito atual, do Márcio Gonçalves. Só que nós não temos um corpo técnico para ir lá coletar o material, fazer análise técnica para dizer que há irregularidades. Então essa narrativa frajuta de que os vereadores não fiscalizaram, ela cai por terra. Há uma limitação na capacidade de fiscalização dos parlamentares. Não é só de Guarantã. Praticamente, quase todas as câmaras municipais do estado, dos municípios... À vontade, vereador. Oi. Bem colocado, vereador. Esse projeto de lei que foi implantado aqui em Guarantã, eu copiei de uma cidade do Paraná, entendeu? E tem toda a legalidade, o projeto foi aprovado. E assim, bem colocado, nenhuma cidade do Mato Grosso, até onde eu sei, não tem um projeto de lei que ampara agora, né? Porque nós não tínhamos esse projeto de lei. Só isso, obrigado. Eu vou chegar aí no projeto de lei do vereador Davi. Presidente, eu até peço que o senhor me estenda um pouquinho mais o tempo, para que eu possa discorrer aqui. Então, a gente até tentou, através de um projeto de lei do vereador Davi, na gestão do ex-presidente dessa casa, o vereador Valcimar, a implantação de um projeto para se contratar engenheiros, profissionais técnicos, para fazer uma análise adequada e oficial dos pavimentos que estavam sendo executados. Foi aprovado. Só que isso dependeria de fazer um contrato com uma empresa ou com um engenheiro para poder fazer essas análises. Então, Câmara Municipal nenhuma que eu conheça aqui no eixo da 163, do porte da Câmara de Guarantã, executa fiscalização em qualidade de pavimento durante a fase de execução. Se nós fôssemos fazer isso agora, eu tenho certeza que o pavimento que está sendo feito esse ano, na gestão do atual prefeito, já teve aí moradores mostrando a fragilidade, né? Falando que a casquinha de ovo também em alguns pontos, ali a chuva já danificando, haveriam apontamentos de irregularidades. Então, essa narrativa de que os parlamentares não fiscalizaram os asfaltos que o prefeito Érico fez, ela cai por terra. A fiscalização dos vereadores, ela é limitada. Quem pode dar parecer técnico acerca da qualidade de pavimento é o profissional técnico, é um engenheiro habilitado para essa finalidade. Então, cai por terra que os vereadores não fiscalizaram porque não quiseram. Nós não temos condições adequadas, a nossa fiscalização ela é limitada. As obras, voltando das escolas Albert Einstein, estão paralisadas. Acreditamos que existem irregularidades? Sim, porque senão não estavam paradas. E isso tornou-se uma calamidade pública. Há um sofrimento dos pais, há um sofrimento dos alunos, há um sofrimento aí dos profissionais que realizam o serviço ali. Só que, se o interesse principal do gestor atual é punir quem, de fato, executou as irregularidades, as obras com irregularidades, em vez de fazer um TAC, por que não apresentou uma denúncia formal, diretamente ali no judiciário? E joga a bola para os vereadores, falando que vereadores não fiscalizaram. A nossa fiscalização é limitada. As obras estão sendo executadas agora na gestão dele, nós não temos um engenheiro para ir na creche. Creche essa que o recurso foi garantido, adquirido, conquistado ainda na gestão passada, com os vereadores e prefeito. Nós não temos engenheiros para ir lá e fiscalizar para saber se aquelas sapatas foram feitas com a qualidade devida, conforme o projeto. Nós não temos engenheiros para ir lá saber se as colunas estão nas larguras certas, se os ferros estão na bitola que o projeto pede. Isso tudo é muito técnico, porque se fosse fácil fazer uma denúncia infundada, qualquer cidadão poderia fazer. Denúncia infundada acaba em processo com quem denunciou estando errado. Então, as obras das escolas Albert Einstein estão lá comprometidas, sim, estão paralisadas, têm pareceres técnicos, mas nós solicitamos aqui as provas das irregularidades e não foram encaminhadas para esta casa. Então, mais uma vez, a limitação da nossa fiscalização nos impossibilitou de prosseguir. Agora, se a real intenção era punir, porque o que eu vejo é a vontade de punir a gestão passada, punir os grupos políticos amigos da gestão passada,
punir os empresários que contrataram com a gestão passada, punir as mídias que são amigas da gestão passada, punir os parlamentares da gestão passada, punir a Câmara. Quando o interesse pessoal de um prefeito, de um governador, de um presidente fala mais alto do que o interesse do povo, é esse resultado que nós estamos vendo aí acontecer. Agora, eu respeito a iniciativa do Ministério Público em fazer o TAC com relação às obras da Escola Albert Einstein e Guarantã e o refeitório também. Eu respeito e admiro. Porque por mais que o ser humano carregue consigo interesses e vontades e sentimentos de punir, de fazer e acontecer, quando você atua legitimamente, não é o seu interesse que fala mais alto, mas é o interesse da coletividade, o interesse oficial do ofício a qual você foi chamado. E o promotor entendeu que ele poderia também, eu creio, apresentar uma denúncia formal ao judiciário para punir, mas não. Se preocupou com o destino daquelas crianças que estão aí deslocadas para outros estabelecimentos para estudar, se preocupou com os pais dessas crianças que podem sofrer gravuras, lesões seríssimas na conduta delas futuramente, se preocupou com os profissionais e decidiu assinar o TAC. Isso é se preocupar com o interesse da coletividade, mas isso não afasta a possibilidade de se apresentar denúncias. Se o objetivo era a punição, levasse para o judiciário e ferrar na área criminal. Mas não, o TAC está em andamento. Então, senhor presidente, à vontade. Inclusive, vereador, nós estivemos na Casa Civil, junto com o Executivo, nós vereadores, junto com a parte do governador, toda a equipe da SEDUC, foi conversado com os engenheiros. Quando eles, a parte do governo, da SEDUC, todo mundo viu que realmente era isso, uma perseguição política do outro para prejudicar, depois daquilo, nós nunca fomos convidados para participar de uma reunião com a parte do executivo. Sabe por quê? Porque nós vamos fiscalizar. E a parte do executivo falou que vereador que não fizesse o que ele manda, não andaria com ele. Obrigado. Senhor presidente, se hoje nós formos ali nas obras de pavimentação que estão sendo feitas nessa gestão, e olharmos ali um pavimento, né, que está lá se deteriorando antes de ser entregue, ou depois que foi entregue alguns meses, se olharmos na creche lá alguma coisa fora do que o projeto pede, e não materializarmos isso com um laudo técnico emitido por um responsável técnico e apresentarmos uma denúncia no Ministério Público ou um registro de boletim de ocorrência numa delegacia, o prefeito Márcio vai nos processar, porque a nossa denúncia foi infundada. A nossa denúncia não veio acompanhada de um parecer de um profissional técnico atestando que há irregularidades. E nós não temos esses profissionais aqui. A população, se for lá apresentar uma denúncia infundada, sem o parecer de um profissional técnico, corre o risco de levar um processo judiciário. O servidor público que for lá e apresentar uma denúncia, corre o risco de responder a um processo administrativo. Essa é a ferramenta que vem sendo utilizada por essa gestão, para intimidar, para neutralizar as pessoas, para que não busquem seus direitos. Só que eu dou um recado aqui para o prefeito, aqui não tem vereador encangaçado não, rapaz. Aqui tem vereador compromissado com o bem-estar dessa comunidade, dessa população. Nós vamos até o limite que nós temos dado por lei, para fiscalizar da forma que nos é dada e garantida, para que os direitos do nosso povo sejam defendidos. Não podemos nos intimidar, não podemos recuar diante de muitas atrocidades que estão acontecendo. Desrespeito puro. Voltando aqui para as contas. O Tribunal de Contas, considerando que a Constituição Federal estabelece que compete ao Poder Legislativo julgar as contas anuais do chefe do Poder Executivo, tomando por base o parecer prévio do Tribunal de Contas. E está aqui nas nossas mãos o parecer. Ele veio com algumas ressalvas, veio sim. Essas ressalvas, o Poder Legislativo tem a incumbência e a responsabilidade de notificar o prefeito atual para que tome cuidado e observe esses apontamentos. Só que as ressalvas emitidas não são suficientes para comprometer, para prejudicar
o gerenciamento da gestão ou do município. Então, o que acontece? O parecer veio como favorável, aprovando as contas. Nós não temos aqui, diante das alegações de alguns parlamentares, como comprovar tecnicamente as irregularidades que são expostas pelo prefeito diretamente, dos desvios de dinheiro. Entendeu? Então, eu aqui vou acompanhar o parecer do Tribunal de Contas, não é passar na mão em ninguém não. É porque quem está na área jurídica sabe. Se entrar de forma errada, responde a um processo ou perde e arca com custas. Então é fácil para quem está lá fora, uma minoria de pessoas aliada ao prefeito, ficar atacando, falando mal de vereador, acusando o vereador em grupinhos. Só que essas pessoas, a população já conhecem. São pessoas que estão ali e não tem nada a perder. Denigrem, atacam, porque não estão aqui, mas querem estar aqui. Se candidata na próxima eleição e tenta conquistar o povo para poder chegar aqui. Essas formas baixas e sorrateiras de querer denegrir a imagem de parlamentar, atacar a honra de parlamentar, isso tem que acabar. Então, senhor presidente, finalizando aqui, nossa fiscalização é limitada, não só Guarantã, pega Matupá, pega Peixoto, Terra Nova, Noguarita, Marcelândia, Santa Helena, Itaúba, pega os municípios do eixo da 163 e quem tem esse corpo técnico para fazer essa averiguação? Todo mundo sabe que se for apresentar denúncia sem fundamentação técnica, corre risco de responder um processo. Ainda mais com esse prefeito que está aqui, que processar é uma das principais atitudes dele, é uma das principais ações da gestão dele. Então, eu vou acompanhar o parecer pela aprovação do Tribunal de Contas, haja visto a minha intenção de conseguir a comprovação para tentar montar aqui uma análise e não foi repassada pelo prefeito municipal em tempo hábil para que a gente pudesse atuar. Obrigado, senhor presidente. Letícia. Não. Ok. O projeto de decreto legislativo número 006/2025 está em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão e, ao contrário, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de decreto legislativo número 006/2025 por maioria e 2 votos contra. Suspendendo a sessão para a lavratura da ata. Oito horas e 46 minutos.
Reabro a sessão para deliberação da ata e solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata número 001 de 2026, às 9h02. Solicito ao secretário que faça a leitura. Ata número 001/2026, em 19 de janeiro de 2006, primeira sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 11ª legislatura. Identificação básica, tipo de sessão extraordinária, mesa diretora, presidente Celso Henrique, vice-presidente Gilmar Assis de Lima, primeiro secretário Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira e segundo secretário Demilson Camargo. Lista de presença na sessão: o vereador Celso Henrique Batista, Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira, Demilson Camargo Martins, Veroni Maria Panceira, Davi Marques Silva, Letícia Camargo de Souza e Gilmar Assis de Lima. Ausências: vereadora Maria Socorro Leite Dantas e Silvio Dutra da Silva. Expedientes: abertura da sessão. O presidente do Poder Legislativo, o vereador Celso Henrique, deu início à primeira sessão extraordinária de 2006, declarando aberta às 8h09. Foi realizada a leitura do texto bíblico pelo vereador irmão Alexandre, com todos os presentes em pé. Em seguida, a servidora Ciciane Janaína de Abreu Pereira de Rezende de Queiroz foi convocada para a secretária ad hoc, para secretariar os trabalhos da sessão. Projeto de decreto legislativo número 006/2005, que dispõe sobre a aprovação das contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte relativas ao exercício financeiro do ano de 2024, de responsabilidade do ex-prefeito Eric Estevam Gonçalves. Autor: Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. A deliberação foi realizada com a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização pelo secretário, no qual a referida comissão opinou pela aprovação das contas, conforme recomendações apresentadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Na continuidade dos trabalhos, o senhor secretário procedeu com uma leitura da mensagem justificativa do projeto de decreto legislativo número 006/2025. O projeto foi submetido à discussão, tendo feito uso da palavra os vereadores Gilmar Assis de Lima, Davi Marques Silva, Letícia Camargo de Souza, Celso Henrique Batista da Silva e Alexandre Rodrigo Ribeiro Vieira. Encerrada a fase de discussão, o projeto foi submetido à votação, sendo aprovado por maioria, com 2 votos contrários dos vereadores Gilmar Assis de Lima e Veroni Maria Panceira. Após a aprovação do projeto, a sessão foi suspensa para a lavratura da ata. Essa é a ata, senhor presidente. A ata número 001 de 2026, a primeira sessão extraordinária, está em discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e o contrário que se manifestem. Aprovado por unidade dos presentes. Não havendo mais nada a se tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a primeira sessão extraordinária de 2026, às 9h06. Deus abençoe a todos.